Bom, então eu vou começar. O nosso tema é coagulopatia no paciente crítico, né? Meu nome é Paula, acho que a maioria daqui sabe. E eu vou começar a falar sobre a fisiologia da coagulação, que é fundamental a gente dar uma relembrada para poder entender a fisiopatologia das doenças e alguns pontos da terapêutica que estão sendo usados atualmente. Bom, para que haja necessidade de hemostasia, deve haver uma lesão vascular. A lesão vascular acontece ou por uma lesão propriamente no vaso, por uma ferida, por um corte, ou por agressão de endotoxinas bacterianas, por exemplo. E a primeira resposta do vaso a essa lesão é uma vasoconstrição. Uma vasoconstrição reflexa que depende da inervação local e de substâncias liberadas localmente também, como a endotelina, que é uma substância vasodilatadora. Só que essa vasoconstrição, ela não é necessária, ela não é totalmente eficaz para grandes sangramentos. Ela pode conter pequenos sangramentos, mas para grandes lesões, ela não vai ser suficiente para conter hemorragia. Logo, nosso organismo, ele tem outros sistemas que podem fazer com que esse sangramento cesse, E esses sistemas hemostáticos são divididos didaticamente em hemostasia primária e hemostasia secundária. É uma divisão didática porque esses dois eventos acontecem simultaneamente. A hemostasia primária ela consiste na formação do tampão plaquetário e a hemostasia secundária na produção de fibrina, que é o resultado da cascata de coagulação. A hemostasia primária, ela, como eu já falei, ela vai consistir na formação do tampão plaquetário e isso pode ser dividido em 3 etapas. Na agregação plaquetária, que é mediada por plaquetas com sua conformação modificada pela agressão ao endotélio, e essas plaquetas com essa conformação modificada, elas vão se ligar a receptores glicoproteicos do endotélio e essas ligações vão ser estabilizadas pelo fator de von Willebrand. Além disso, elas vão secretar grânulos, que é o segundo processo, o processo de secreção de substâncias. Vão secretar grânulos que vão ser substâncias extremamente necessárias para esse processo, tais como o tromboxano A2, que é o metabólito do ácido araquidônico, é um potente vasoconstritor e um agregante plaquetário, a molécula de ADP, substâncias como serotonina, heparinases, fator plaquetário 4 e outras extremamente necessárias. Como eu já falei, o terceiro processo é a agregação plaquetária. A agregação plaquetária consiste na ligação de todas essas plaquetas entre elas, formando como se fosse um emaranhado de plaquetas. Uma grande rede de plaquetas interligadas, e essas ligações entre elas são feitas a partir de proteínas e receptores glicoproteicos nessas plaquetas. E esses receptores glicoproteicos são ativados pelo ADP. Bom, formado o tampão plaquetário, para pequenos sangramentos, talvez um pouco maiores do que o sangramento contido pela vasoconstrição, esse tampão é suficiente. Mas para que haja estabilização desse tampão, é necessário que haja o processo de hemostasia secundária, para que haja a rede trombofibrina. Então eu vou explicar agora rapidamente a cascata da coagulação. Ela é composta por 2 vias, a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca é deflagrada pela exposição do fator de Raman, que é o fator 12, a superfícies carregadas eletronegativamente. Essas substâncias iniciais, como a pré-calicreína convertida em calicreína e o cilinogênio de alto peso molecular, elas vão agir, simultaneamente vão agir juntas, e vão agir na ativação do fator 12. Por sua vez, vai ativar o fator 11, que vai ativar o fator 9. O fator 9 ativado, junto com o fator 8 ativado, na presença de cálcio e de fosfolipídios, vai ativar o fator 10. Importante lembrar aqui que o fator 9, o fator 8 ele é ativado pela trombina, que é o fator 2. A via extrínseca é a via principal da cascata de coagulação. Ela é iniciada pela liberação do fator tecidual, que é a tromboplastina, que junto com o fator 7, na presença de cálcio, vai ativar o fator 10. Bom, acho que
Como vocês podem ver, ficou claro aqui que o fator 10, ele é o resultado das duas vias da cascata de coagulação. Então, quando a gente chega ao fator 10 ativado, a gente já pode chamar isso de via comum da coagulação. Após a ativação do fator 10, o fator 10 mais o fator 5 ativado na presença de cálcio e de fosfolipídios vão ativar a protrombina, vão converter a protrombina em trombina. Importante lembrar aqui também que o fator 5, assim como o fator 8, também é ativado pela trombina. A trombina, por sua vez, vai converter o fibrinogênio em fibrina. Só que isso ainda são monômeros de fibrina. Então, esses monômeros de fibrina, eles vão se polimerizar naturalmente, formando polímeros de fibrina, e esses polímeros de fibrina são estabilizados pelo fator 13. Com isso, com a formação de fibrina, o tampão plaquetário vai ser estabilizado pelos polímeros de fibrina. Isso vai fazer com que a hemostasia seja mais eficaz. Em contrapartida, por favor. Em contrapartida, a ativação de todos esses fatores pró-coagulantes, que só existem por causa dessa lesão endotelial, porque o endotélio naturalmente é uma substância não coagulante, vai haver a ativação do sistema fibrinolítico do sangue. Isso é muito importante que aconteça, porque, do contrário, haveria uma coagulação indiscriminada, que poderia causar eventos trombóticos e, posteriormente, eventos hemorrágicos pelo consumo desses fatores de coagulação. Então, algumas substâncias anticoagulantes, muito importantes, e também importantes para a gente entender a terapêutica de certas doenças, são a antitrombina 3, que junto com a trombina e junto com a heparina, que é chamada cofator da trombina, elas vão clivar fatores de coagulação como o fator 12, fator 11, o fator 9 e fator 10. E a trombina também. A trombina vai ser degradada pela união com a antitrombina. Além disso, a proteína C, ativada pelo complexo trombina-trombomodulina e em sinergismo com a proteína S, vai clivar os fatores 5A e 8A. Além desses fatores anticoagulantes, a gente também vai ter fatores antiagregantes plaquetários, como as prostaglandinas e o óxido nítrico e as adesinas difosfatases. Pode voltar, por favor. Volta 2. Bom, então aqui, esquematizando todo o processo de coagulação, tem o trombo totalmente formado, a rede fibrina-plaqueta, um trombo estabilizado e eficaz para a hemostasia. Além do sistema anticoagulante, a gente também tem a ativação de substâncias fibrinolíticas, como o plasminogênio tecidual, a uroquinase e a plasmina. A plasmina, ela é um derivado do plasminogênio, né? E com isso vai haver degradação desse trombo e vão ser produzidos produtos de degradação da fibrina, que posteriormente vocês vão entender que eles são muito importantes para o diagnóstico de certas doenças. Bom, fechando a explanação sobre a fisiologia da coagulação, vou passar a palavra para a Juliana, que vai continuar a apresentação. Bom, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a plaquetopenia no paciente crítico. O que é a plaquetopenia? É a contagem de plaquetas abaixo de 150 mil por microlitro. Mas antes de pensarmos no processo patológico, nós temos que descartar a pseudoplaquetopenia. O que é a pseudoplaquetopenia? É a contagem artificialmente baixa de plaquetas, devido principalmente à agregação plaquetária causada pelo EDTA, que é o anticoagulante contido no tubo de hemograma. Para descartar a pseudoplaquetopenia, nós temos que analisar o esfregaço do sangue periférico. No esfregaço, a gente vai observar aglomerados de plaquetas, descartando, então, não tendo esse agregado, nós vamos descartar a pseudoplaquetopenia. Aí,
podemos pensar então em patologia. Os 3 mecanismos principais que desencadeiam a plaquetopenia são o aumento do sequestro esplênico, que é causado, por exemplo, pela circulação extracorpórea ou dispositivos e catéteres intravasculares, pela diminuição da produção de plaquetas pela medula óssea, causadas, por exemplo, pela anemia megaloblástica, alguns fármacos e radioterapia, e o aumento da destruição periférica de plaquetas, causados, por exemplo, pela sepse, por alguns fármacos, síndrome HELP. Nós vamos enfatizar mais o trabalho nesses mecanismos de aumento da destruição. Eu vou começar falando pelas drogas que induzem a plaquetopenia. As principais drogas são heparina, anti-inflamatórios não esteroidais, alguns antibióticos, hipoglicemiantes, e aqui outros fármacos que não cabe ficar... A plaquetopenia induzida por heparina ocorre em aproximadamente 30% dos pacientes. 30% dos pacientes usando principalmente a heparina não fracionada. Já a heparina fracionada ocorre em mais ou menos 5% dos pacientes. Esse distúrbio, você pode pensar nele quando ocorre o surgimento súbito de trombocitopenia, com a queda de 50% na contagem de plaqueta, ou a contagem de plaquetas abaixo de 100 mil plaquetas por microlitro. E ela, em uma minoria dos casos, pode levar a uma trombose recorrente. A trombocitopenia induzida por heparina pode ser dividida em 2 tipos. A do tipo 1 é geralmente leve, assintomática, que ocorre em aproximadamente 25% dos pacientes. E é causada por um efeito direto da heparina nas plaquetas. Já a do tipo 2 ocorre após 6 a 14 dias do início do tratamento e está diretamente relacionada com a formação de anticorpos contra o complexo heparina e fator plaquetário 4. Cerca de 10% desse distúrbio do tipo 2 vão desenvolver efeitos trombóticos. Raramente o tipo 2 desenvolve efeitos hemorrágicos. Isso é uma característica importante da trombocitopenia induzida por heparina, porque ela é desencadeada por aqui. Quando desencadeia algum evento, desencadeia principalmente eventos trombóticos, o que dificulta o seu diagnóstico. Essa é a patogenia do tipo 2, que há a produção de anticorpos contra o complexo do fator plaquetário 4 e heparina. Com isso, as plaquetas são ligadas a anticorpos, sendo, portanto, removidas pelo baço, causando trombocitopenia. Mas quando essa agregação, porque os anticorpos causam a aproximação entre as plaquetas. Quando a agregação é suficientemente importante, pode levar à formação de obstruções e trombos. As principais complicações da trombocitopenia tipo 2 são tromboembolismos venosos, obstruções arteriais, AVE e AM. Esse é um exemplo de uma trombose arterial ocorrida numa paciente, um evento trombótico. Para confirmar esse diagnóstico, nós devemos fazer um ensaio de agregação plaquetária, que muitas vezes pode ser negativo no início da doença, mas positivo após 24 horas, quando os títulos de anticorpos aumentarem. E também pode ser feito através da ELISA, para os anticorpos contra o fator plaquetário 4, antiplaquetário 4. Tem alta sensibilidade e baixa especificidade. Como a gente trata esse paciente? Antes de iniciarmos o tratamento com a heparina, principalmente na profilaxia, o mais usado no CTI, nós devemos fazer uma contagem de plaquetas basal do paciente, para depois iniciarmos o tratamento com a heparina. Essa contagem de plaquetas deve ser feita diariamente no paciente, em uso de heparina. Se houver plaquetopenia com ou sem eventos trombóticos, devemos suspender a heparina no ato e iniciar anticoagulantes alternativos, que serão citados depois. Devemos, então, confirmar o diagnóstico através dos exames já citados e continuar o uso de anticoagulantes alternativos até que a contagem de plaquetas retorne ao normal, ao basal do paciente. Quando retornar ao normal, devemos associar um anticoagulante oral, como, por exemplo, varfarina.
e manter essa associação até o NR chegar a 2. Depois disso, temos que suspender o anticoagulante alternativo e ajustar o INR conforme a situação clínica do paciente. Depois do paciente ter recebido alta, devemos orientar o paciente contra tratamentos futuros com heparina. Devemos ter alguns cuidados adicionais, como a remoção dos catéteres venosos e balões intraórticos, porque nos catéteres geralmente ficam armazenados heparina, que pode dificultar o tratamento. Aqui são alguns exemplos dos anticoagulantes alternativos, que é o lepirudin, que é o inibidor direto da trombina, que tem ligação irreversível com a trombina. Por isso ele é muito potente, mas também é mais perigoso de ser usado. Ele pode ser feito nessa dose e a dosagem deve ser modificada através do tempo parcial de trombina ativado. Devemos ter cuidado com seu uso em caso de pacientes com insuficiência renal, já que a sua excreção é basicamente renal. Ele tem como efeitos adversos sangramento e a formação de anticorpos anti-irudina, que aí isso dificulta o tratamento. Isso ocorre em cerca de 80% dos pacientes. A formação de anticorpos ocorre em cerca de 80% dos pacientes após o uso de 6 dias. Tem o argatoban também, que é o inibidor sintético da trombina, mas ele se liga de maneira reversível à trombina. Além disso, tem uma meia-vida curta, de 40 a 50 minutos. Com isso, ele é mais seguro. Ele é indicado em pacientes com insuficiência renal, já que a sua metabolização e excreção é feita basicamente por via hepática. Pode ser feito nessa dose. E devemos ajustar segundo o PTT. E tem também o naparoide, que é uma mistura de inúmeros glicosaminoglicanos. Tem uma ação semelhante à heparina. Ele tem uma meia-vida de 25 horas. Como não tem antídoto, também é perigoso usar essa droga. Pode ser feito nessas doses. Bom, agora a Fernanda vai falar um pouco sobre as outras causas de trombocitopenia. Bom, eu vou começar falando da púrpura trombocitopênica trombótica, porque eu acho que é uma situação bem importante e que tem um diagnóstico difícil, porque o diagnóstico é basicamente clínico, como a gente vai ver. Bom, patologicamente ela se caracteriza pela presença de trombos hialinos de plaquetas nas arteríolas terminais capilares. A causa não é conhecida. E hoje em dia o que se sabe é que você tem o envolvimento do fator de von Willebrand. Por quê? Porque o fator de von Willebrand normal, ele é formado um precursor de peso molecular alto, que ele tem que ser clivado, dando origem ao fator de von Willebrand, que exerce sua função normal. E o que acontece na púrpura trombocitopênica trombótica é que você tem uma síntese normal, mas essa clivagem é defeituosa, porque você tem essa produção de anticorpos contra a metaloproteinase quebradora do fator de von Willebrand. Só uma informação adicional é que não está disponível ainda para aplicação clínica, mas já tem alguns testes laboratoriais para detecção desse precursor no sangue e também para detecção desses anticorpos, mas ainda não está disponível porque é muito caro. Bom, a gente sabe que tem alguns fatores predisponentes, que são as neoplasias, transplantes de medula óssea, a gravidez, que responde por 10 a 25% dos casos, e alguns medicamentos, como clopidogrel e imunossupressores, como a ciclosporina, metomicina e interferon. Além disso, hoje em dia também tem sido muito associado à infecção por HIV. Bom, como o diagnóstico é basicamente clínico, é importante a gente saber, mas assim, eu vou falar quais são os critérios que a gente leva em consideração, mas eu queria ressaltar que é muito difícil fazer o diagnóstico, porque esses critérios podem não estar juntos ao mesmo tempo. Então, é realmente um diagnóstico difícil. Bom, no passado a gente considerava que seria a presença de plaquetopenia associada à anemia hemolítica microangiopática e alterações neurológicas flutuantes, que no caso da púrpura trombocitopênica é mais comum do que a insuficiência renal, mas também pode ter insuficiência renal e febre. Atualmente a gente considera esses 3 critérios como os mais importantes, que seriam a plaquetopenia, os esquizócitos e os níveis elevados de LDH. Inclusive esses níveis de LDH, ele ocorre pela necrose que você tem, pela formação dos microtrômbulos, que aumenta o LDH. E ele é usado como fator prognóstico no acompanhamento do paciente. Bom, sem o tratamento, a mortalidade era muito alta, como você pode ver, 90%.
Mas com a introdução da plasmaférese, no momento certo, a gente consegue reduzir bem essa mortalidade. Então, por isso que é importante a gente estar ressaltando isso aqui. Além disso, a gente também pode usar imunossupressores. Mas o tratamento de escolha é a plasmaférese, é ela que muda o curso dessa doença. Bom, um diagnóstico diferencial importante é a síndrome hemolítico urêmica. E ela tem sintomas renais mais proeminentes, ela é mais comum em criança e também está relacionado a quadros de infecção por Escherichia coli intra-hemorrágica e infecções respiratórias altas. Bom, esse quadrinho que a gente botou agora, ele resume assim, três causas de plaquetopenia, dando mais ou menos as diferenças entre elas. Bom, a gente observa que na síndrome hemolítica urêmica é mais comum em criança, como eu já falei, e tem como quadro clínico o acometimento renal importante. O tratamento seria suporte e o prognóstico é bom. Na túrgula trombocitopênica trombótica, no caso, o quadro clínico seria caracterizado por um acometimento do sistema nervoso central, seria mais comum em adulto e o prognóstico também é ruim. E na CIVD, o quadro clínico é mais um reflexo da doença de base. Também é prognóstico ruim. Bom, algumas síndromes trombocitopênicas associadas à gravidez também são importantes a gente falar aqui. A púrpura trombocitopênica, como a gente já falou antes, pode ocorrer, é responsável por 10 a 25% dos casos, é a gravidez, e ela pode acontecer em qualquer momento da gestação. A síndrome HELP, ela já ocorre geralmente após a 28ª semana de gestação em um paciente com pré-eclâmpsia. Se caracteriza por esses três sinais: hemólise, teste de função hepática elevada e plaquetopenia. Uma coisa importante da síndrome HELP que diferencia elas das outras é que você observa um acometimento do feto, que nas outras você não tem. E essa esteatose aguda gestacional, que também está associada à pré-eclâmpsia em 50% dos casos, e ela se caracteriza por sinais não específicos, podendo evoluir para falência hepática fulminante. Bom, a sepse. Bom, a sepse é uma causa importante de plaquetopenia no CTI, né? E antes a gente associava muito essa plaquetopenia à CIVD ou então à destruição imunológica. Só que assim, algumas pesquisas foram feitas e hoje esse mecanismo de hemofagocitose de plaquetas induzidas por citocina tem chamado muita atenção e tem sido muito pesquisado. Porque observou-se que 60 a 68% dos pacientes sépticos apresentam hemofagocitose de plaquetas induzidas por citocina na biópsia da medula óssea, na biópsia de medula óssea. E que esses pacientes eles têm uma plaquetopenia mais acentuada, têm níveis de ferritina aumentada e níveis mais elevados de LDH, tendo um risco maior de evoluir para falência múltipla de órgãos. Bom, a púrpura pós-transfusional também é bem conhecida, e ela se caracteriza pelo aparecimento de trombocitopenia grave 1 a 2 semanas após o recebimento de hemoderivados. E nesse quadro você tem uma hemorragia grave, que é um diagnóstico diferencial, porque geralmente as plaquetopenias imunológicas não têm como característica esse quadro de hemorragia, e o tratamento consiste em imunoglobulina. Bom, a uremia, a gente observava porque assim, ela afeta a hemostasia primária, a função plaquetária. E era mais comum antes da introdução da diálise, você ter como complicação tardia uma hemorragia importante. Mas com a introdução da diálise, isso praticamente não se observa mais. Bom, circulação extracorpórea também é uma causa de disfunção plaquetária, porque você tem uma hiperativação plaquetária, além da perda desses receptores GP1B e GP2B3A, que é importante na função plaquetária. Bom, a doença hepática, o que eu achei importante é porque a gente já sabe que o fígado sintetiza vários fatores de coagulação, então ela vai... Não apareceu o resto não. Bom, mas o que tem visto hoje é porque tem um precursor tipo a eritropoetina, que é secretada no rim, tem um outro precursor que foi observado que nos pacientes com doença hepática está baixo, que ele seria assim, o precursor que incentiva as formas jovens de plaqueta na medula a serem maturarem, isso. E que foi observado que nos pacientes com doença hepática o nível dessa substância está baixo. Era para aparecer ali, mas não apareceu. Bom, agora é a Raquel, que vai falar um pouquinho de CIVD, que foi a causa que a gente citou mais aqui no... Bom, gente, eu vou falar um pouquinho de CIVD, que é um distúrbio comum no CTI, né, de uma coagulopatia até comum, mas muitas vezes subdiagnosticada, né. É um distúrbio trombohemorrágico agudo, subagudo ou crônico,
que ocorre como complicação secundária de diversas doenças. É importante a gente ter isso na cabeça, né, que a CIVD é uma complicação e não uma causa base, e geralmente a gente vai ter um distúrbio por trás disso, né, uma causa primária. Ela é caracterizada pela formação de microtrombos por toda a microcirculação. E vou citar aqui alguns distúrbios, algumas complicações obstétricas, tumores, lesão endotelial maciça, uma cirurgia grande, queimados, podem deflagrar essa formação de trombos patológica. A gente vai ver, a sepse é uma das grandes causas, são uma causas importantes, é o que a gente mais vê. O que ocorre, geralmente por bactérias gram-negativas, o que ocorre é a liberação de citocinas que vão ativar a liberação, essas citocinas, as mais importantes, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 6 vai ativar a expressão do fator tecidual nos monócitos ativados e na superfície das células endoteliais, e vai ativar o fator 7, que vai ativar diretamente o 10, deflagrar a cascata. E essa coagulação, ela é patológica, ela é descontrolada, porque além desse estímulo à coagulação, o fator de necrose tumoral alfa, ele vai inibir o sistema anticoagulante. Em 3 vias ele faz isso. Ele inibe a via do fator tecidual, inibe a antitrombina 3 e a proteína C, que a Carol vai falar mais tarde dos tratamentos específicos. Então, não há hemostasia, há um desequilíbrio completo, porque além de estimular a coagulação, a inibição do sistema anticoagulante, então a formação de fibrina e a deposição de fibrina na microcirculação faz com que haja deposição de formação de trombos e os sinais e sintomas das doenças, da doença. O que acontece na forma aguda é que a gente sabe que a forma aguda da CIVD ocorre sangramento, né? São os eventos hemorrágicos que caracterizam a doença. Por quê? Se a gente está falando aqui de formação de trombo. Mas como o evento é muito rápido, o fígado não consegue repor esses fatores de coagulação e eles são depletados. Por isso que a gente também pode chamar a CIVD de uma coagulopatia de consumo, porque os fatores de coagulação são consumidos e o fígado não consegue repor. Por isso que a gente vê o sangramento. Se a gente pensar numa forma mais crônica, num tumor, num adenocarcinoma, numa leucemia promielocítica aguda, em que isso ocorre de forma insidiosa, os fatores são repostos e os eventos trombóticos predominam. Pode passar. Então aqui, na forma mais aguda, né, a gente vê a destruição, os eventos que liberam o fator tecidual, destruição maciça, sepse, lesão endotelial, vão provocar a trombose na microvasculatura. A anemia característica é essa anemia hemolítica microangiopática, ocorre porque a deposição do trombo na microcirculação dificulta a passagem da hemácia e a hemácia se deforma para conseguir ultrapassar essa obstrução. Ela adquire forma de esquizócito, que é característica, né, desse tipo de anemia, e esses esquizócitos são reconhecidos no baço e são hemolizados. Por isso que a gente tem essa anemia característica. E isso aumenta mais ainda a isquemia tecidual. Né? Então, com a formação do trombo, ocorre a ativação da plasmina para degradar, né? A gente vai ter a fibrinólise e os produtos de degradação da fibrina, que o dedímero é um dos produtos, um dos mais importantes nesse caso aqui, que a gente vai ver, a Mariana vai falar sobre isso no diagnóstico. Então, com a fibrinólise, o consumo das plaquetas, o consumo dos fatores, vai nos levar ao sangramento, que é o nosso principal sintoma do distúrbio. E para diagnosticar isso, a gente vai ver, a Mariana vai falar um pouquinho mais melhor para a gente. Bom, antes de falar do diagnóstico em si,
da CIVD, eu vou falar um pouquinho das provas de hemostasia que são necessárias para esse diagnóstico. Primeiro, a gente tem a contagem plaquetária, que o valor normal varia de 150 mil a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico. A gente tem também o tempo de sangramento, que é feito por uma lesão superficial na pele, e o tempo para estancar esse sangramento é de 3 a 7 minutos. Existe também o tempo de retração do coágulo, mas que não é usado no diagnóstico do CIVD. Tem o tempo de coagulação, que fica em torno de 5 minutos, é o valor normal. Tem o tempo de tromboplastina parcial ativado, que é feito você colocando tromboplastina parcial num tubo de ensaio com sangue, e você espera que ocorra o trombo dentro de 25 a 35 segundos. Tem o tempo de protrombina, que você, num tubo de ensaio com sangue, você coloca a tromboplastina tecidual e você espera que ocorra o trombo entre 10 e 14 segundos. E tem o tempo de trombina, que você coloca a trombina no tubo de ensaio com sangue também e espera que ocorra a coagulação em 5 a 10 segundos. Essa dosagem do fibrinogênio plasmático também é importante no CIVD, sendo o valor normal acima de 100 mg por decilitro. Então, a gente tem um paciente, como é que a gente vai fazer o diagnóstico de CIVD? É um paciente grave que chega para você e ele tem uma doença de base que é reconhecidamente associada ao CIVD, ou seja, doenças que exponham ou que joguem no sangue o fator tecidual em grande quantidade. Que doenças são essas? Sepse, infecção severa por qualquer micro-organismo foi provado, inclusive por fungos, grandes traumatismos, destruição orgânica, neoplasias malignas, complicações obstétricas como descolamento prematuro de placenta, desordens vasculares como hemólise intravascular aguda, a falência hepática severa, grande queimado e severas reações tóxicas ou imunológicas. Então, você tem um paciente grave com uma doença de base e a partir de quais manifestações clínicas também você começa a pensar em CIVD. A principal é diátese hemorrágica, ou seja, hemorragia cutânea mucosa, gastrointestinal, pulmonar, cerebral. Ela pode variar desde simples sangramento do local de intervenção ou anormalidades anatômicas até equimoses difusas e sangramento difuso, mucoso de orifícios. Devido também ao processo microtrombótico difuso que o paciente apresenta, ele pode ter também gangrenas dos dedos e membros, necrose hemorrágica da pele, insuficiência renal aguda, disfunção hepática até depressão do sensório. Então, você tem um paciente com tudo isso e você suspeita de CIVD. O que você faz? 2 etapas. Na primeira você colhe 12 ml de sangue venoso, você pega 1 ml e coloca 1 ml em 3 tubos de ensaio. E você vai avaliar então o tempo de coagulação. Se esse tempo de coagulação estiver normal, caracteriza um teor de fibrinogênio normal. Nesse tubo de ensaio, então, se o coágulo ficar sólido por mais de 1 hora, afasta a hipótese de fibrinólise intensa. No entanto, se esse coágulo se desfizer em menos de 1 hora, você caracteriza a fibrinólise intensa. E se o tempo de coagulação estiver aumentado, você tem uma taxa de fibrinogênio diminuída. Você então pega um tubo com citrato de sódio e coloca 9 ml daquele sangue e aí você vai enviar para o laboratório, que vai ser a segunda etapa. Com o restante do sangue, você faz esfregaço na lâmina e avalia o número de plaquetas, vê se está abaixo de 150 mil e avalia a sua forma. Como a Raquel falou, na presença de CIVD, você vai ter os esquizócitos. E além disso, você faz um diagnóstico diferencial com a fibrinólise primária, porque nela você não tem a trombocitopenia. E você determina também o tempo de sangramento. Na segunda etapa, no sangue que foi enviado ao laboratório, você vai avaliar todas aquelas provas de hemostasia. O tempo de protrombina, o PTT, o tempo de trombina, faz novamente contagem de plaquetas, dosa o fibrinogênio e faz a pesquisa dos produtos de degradação da fibrina. Então, quais são os critérios que vão definir o diagnóstico CIVD? A hipofibrinogenemia vai estar abaixo de 100 mg por decilitro, aumento dos produtos de degradação da fibrina, especialmente o dedímero, porque na fibrinólise primária você não tem a formação desse produto, só na fibrinólise secundária à trombose.
você tem aumento de PTT, aumento do TAP, aumento do tempo de trombina. Você vai ter trombocitopenia, como eu falei, diagnóstico diferencial com fibrinólise primária, e você tem a anemia hemolítica com os esquizócitos. Foi então feito um algoritmo para CIVD. Ele foi feito para facilitar e universalizar o diagnóstico da CIVD, e ele tem uma sensibilidade de 91%, especificidade de 97%, o que faz ter uma grande acurácia. Então, o que consiste esse algoritmo? A contagem plaquetária, dependendo do número de plaquetas, você vai pontuar com 0, 1 ou 2 pontos. A presença dos produtos de degradação da fibrina, você vai pontuar com 0, 2 ou 3 pontos. E o aumento do tempo de protrombina. Se ele tiver aumentado em menos de 3 segundos, 0 pontos. Se ele tiver um acréscimo entre 3 e 6 segundos, você dá 1 ponto. Se tiver um acréscimo acima de 6 segundos, você dá 2 pontos. E faz também a contagem dos níveis de fibrinogênio. Se no resultado você tiver uma pontuação maior ou igual a 5, você dá o diagnóstico de CIVD e você repete esse algoritmo diariamente. Se for menor que 5, é um diagnóstico sugestivo de CIVD, você deve repetir esse algoritmo de 2 em 2 dias. A Carolina agora vai falar sobre o tratamento do CIVD. Não, você tem aumento dos produtos de degradação, mas você não tem aumento do D-dímero, especialmente. Vamos falar um pouquinho do tratamento. Como a Raquel falou em relação à fisiopatologia da CIVD, vai existir sempre uma causa base para a CIVD, que é, na verdade, uma complicação. Então, o tratamento vai ser sempre primeiro voltado para o distúrbio de base. E, concomitantemente, vão ser feitas medidas de suporte, que, na verdade, são feitas em qualquer paciente de terapia intensiva, que vai incluir a administração de fluidos, antibioterapia, a correção de distúrbios ácido básico, hidroeletrolítico e suporte ventilatório e cardiocirculatório. As demais medidas, elas vão estar correlacionadas à fisiopatologia da CIVD. O uso da heparina, né, como anticoagulante, ela ela é um pouco controversa, mas o uso profilático dela é feito para evitar fenômenos tromboembólicos. As doses mais elevadas de heparina, elas vão ter indicações específicas. Vai ser na púrpura fulminante e na leucemia pramielocítica, na vigência do quadro de CIVD. E mesmo assim, apesar das doses serem mais altas, sempre é necessário começar com doses baixas e ajustando de acordo com a resposta clínica do paciente. Nunca deve ser feita uma dose de ataque da heparina. A transfusão de crioprecipitado de plasma vai ser indicado na vigência de sangramento. O crioprecipitado, ele vai manter os níveis de fibrinogênio acima de 100, os níveis de plaqueta acima de 50 mil, e enquanto o plasma fresco congelado, ele vai diminuir o tempo de protrombina. A questão da profilaxia com o crioprecipitado ou com plasma, né, com transfusão sanguínea, ela não é efetiva e não é feita, assim, só vai ser feito o crioprecipitado e o plasma na vigência de sangramento. E esse na verdade é o tratamento de base que sempre é feito, mas existem novos estudos que estão avaliando novas terapêuticas no sentido de diminuir a taxa de mortalidade para sepse grave, que na verdade, apesar de não ser objeto de estudo aqui no trabalho, é uma das principais causas de CIVD. Por isso é importante comentar aqui no tratamento. O estudo com a antitrombina 3, ele teve resultados muito positivos em fase 1, fase 2, que acabaram estimulando o estudo fase 3, que é feito com um número maior de pacientes. Só que apesar do resultado laboratorial ter sido bom, as taxas de mortalidade não reduziram de forma significativa, então não está sendo usado mais. O inibidor da via do fator tecidual também, ele teve resultados bons no estudo fase 1, fase 2, só que na fase 3 viram que a redução da taxa de mortalidade entre o grupo placebo e o grupo que recebeu o tratamento não teve redução significativa, então também não foi descartado. Já os estudos com a proteína C ativada foram bem mais felizes e encontraram resultados muito melhores. E, na verdade, a eficácia da proteína C, ela se deve basicamente à atividade biológica dela, que são 3, principalmente.
Então, a proteína C ativada, ela atua inibindo a resposta inflamatória, através da inibição de monócitos e reduz, né, consequentemente, a interleucina 6. Tem atividade antitrombótica, evita a formação de trombos, através da inibição de 2 fatores da coagulação, o 5 e o 8 ativados, e ela tem função pró-fibrinolítica, ou seja, ela ajuda a quebrar os trombos já formados também. Só uma curiosidade, o uso da proteína C inativa, ela já é feito há mais, assim, desde a década de 80, mas tem a indicação de deficiência de proteína C exclusiva. Ela não é feita para sepse grave, porque a ativação da proteína C ela é feita por outros fatores que, no caso da sepse grave, vão estar depletados da mesma forma que a proteína C também está depletada. Então, não seria de grande utilidade fazer a infusão de uma proteína C na forma inativada para pacientes com sepse grave, que não vão conseguir ativar essa substância. Além disso, a meia-vida na forma ativa também é curta, o que inviabiliza a sua utilização a partir de plasma de doadores. Então, a única solução foi fazer, através de engenharia genética, uma substância que seria a proteína C ativada recombinante humana, que recebeu esse feliz nome de hidrotrecogina alfa-ativada. E aí, na verdade, ele acabou sendo patenteado, não sei, recebeu o nome comercial de Xigris por esse laboratório. Essa substância ela foi usada, está sendo usada, aliás, em estudos. Esse estudo para 8 aqui é um estudo fase 3, também com número grande de pacientes, foi feito com 1.690 e dividido mais ou menos na metade, os grupos que receberam tratamento, os grupos que foram submetidos ao grupo placebo. Os critérios de inclusão nesse estudo foram o paciente ter uma infecção conhecida ou suspeita e ter pelo menos 3 critérios de infecção sistêmica, disfunção de um órgão ou mais em função da sepse grave. E esse quadro deveria durar até 24 horas, deveria estar evoluindo até 24 horas para que esses pacientes pudessem ser incluídos no estudo. Durante o estudo foi observada uma redução significativa da taxa de mortalidade, que fez com que, na verdade, excedeu a norma do protocolo do estudo, excedeu o permitido pelo guideline desse estudo e teve que ser interrompido, porque o grupo que estava recebendo tratamento estava se beneficiando muito e em detrimento do grupo placebo. O grupo, na verdade, com esse estudo, eles viram que os pacientes mais graves, com a PASH maior que 25, foram os pacientes que se beneficiaram mais dessa terapia com a hidrotrecogina. Então, o FDA acabou permitindo o uso da substância a partir de 2001, com a ressalva de que deveria ser usado somente em pacientes muito graves, com uma PASH acima de 25. Isso porque o grupo que tinha PASH menor que 25, ele teve a mortalidade do grupo placebo, que não recebeu a droga, menor do que o que recebeu. Então, eles fizeram a ressalva de que a droga poderia ser usada, mas com essa condição. O efeito colateral que eles observaram foi o sangramento, mas que, na verdade, eles acham que não está relacionado com o uso da droga, e sim com coagulopatia grave, com plaquetopenia, com procedimentos invasivos que foram feitos durante a infusão do medicamento, não com a droga em si. Basicamente isso, a proteína C ela tem um custo muito elevado, por isso está limitando um pouco o uso. Ela está sendo usada em centros, em CTIs de instituições particulares, e estão sendo feitos ainda estudos sobre ela, com outro protocolo de inclusão, com protocolo de pacientes mais graves, mas em instituições públicas, pelo custo elevado, ainda não está podendo ser utilizada. E agora a Juliana vai falar um caso clínico para amarrar o assunto. Bom, como a apresentação se estendeu um pouco, eu vou tentar resumir o caso clínico. Pode passar. Não sei se vocês lembram da paciente, aquela Maria Mara Cláudio, que foi agora no meio de maio, eu estava no CTI. Foi uma paciente, eu vou resumindo, foi uma paciente antiético.
Foi uma paciente que chegou na emergência do Hospital Miguel Couto com um quadro de sepse, tendo como causa uma pneumonia e um empiema pleural. Ela evoluiu com um quadro de sepse grave, com SARA e oligúria, e ela teve que ser admitida no CTI no dia 10. Pode passar. Essa foi o raio-x de tórax dela, mostrando um infiltrado bilateral compatível com SARA. No CTI, ela evoluiu com choque séptico, com uma hipotensão refratária a volume, tendo que ser iniciada noradrenalina, e ela evoluiu com um quadro de CIVD compatível com o quadro apresentado no dia 12. Pode passar para o dia 12, engenheiro. O quadro clínico dela do dia 12 se apresentava como um quadro de SARA e insuficiência renal aguda, além de uma disfunção hepática, causada por os aumentos das enzimas hepáticas. O hemograma mostrava uma anemia, uma leucocitose com um grande desvio para a esquerda e um agravamento significativo da plaquetopenia, chegando a 57 mil. No coagulograma apresentava um TAP de 45, o INR de 4.234, né, e o PTT de 204, ou seja, estavam muito alargados. Isso, aí aqui a bioquímica hepática, que demonstra a disfunção hepática. Isso já caracteriza um quadro de CIVD. Não pode ser realizado outros exames que possam incluir a paciente no algoritmo de CIVD, mas foi caracterizado o quadro de CIVD, mas como ela já estava numa evolução muito arrastada, e ela é uma paciente muito grave, ela evoluiu para o óbito no dia 13. Esse caso foi só para exemplificar que é um quadro que a gente pode ver, sim, a qualquer momento, e é um quadro subdiagnosticado, tanto que ela só foi diagnosticada no final de sua evolução, já que ela evoluiu para o óbito, e muito difícil também de avaliar. Só isso.